Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Eu confesso, gente, que o programa de hoje eu fico muito satisfeito em colocar aqui para vocês um tema muito importante que certamente atinge o seu dia a dia, ou já atingiu, que é exatamente o racismo. Vamos falar do racismo e da liberação das drogas que impacta, como sempre, né, na classe negra, né, na raça negra. E aqui eu estou recebendo um profissional da advocacia que vai exatamente desmistificar isso. Não é verdade, né? Sempre vai para essa classe tão importante para a nossa vida, para o nosso país, né? Foi o negro que praticamente, por meio do seu trabalho, né, colaborou muito para o engrandecimento desse país. Eu estou falando exatamente do Dr. Pedro Gomes, advogado, empresário, pós-graduado em Direito Público e em Direito Processual, secretário adjunto da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB, como também coordenador do Núcleo de Advocacia Racial do Instituto do Negro de Alagoas. Dr. Pedro Gomes, seja bem-vindo, um tema muito importante. Quero dizer que é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, já perguntando quem é Pedro Gomes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Neto. Um bom dia, boa tarde a você e a todos os telespectadores da Bandeirantes. Então, né, eu sou advogado, sou arapiraquense de coração. Terra linda. Terra linda. Eu confesso a dizer que é a melhor terra do mundo. É verdade. Né, sou apaixonado. Mas também Maceió vem me conquistando, né, moro aqui há alguns anos. Então, né, desde nascido, né, sou nascido no dia 20 de novembro, né, dia da consciência negra, e esse assunto veio me impactando desde sempre, né, por motivos óbvios, né, o assunto veio me impactando, e principalmente à medida do tempo que eu vim estudando, né, que a gente vem se graduando, vem entendendo melhor a sociedade que nós vivemos entendendo melhor as leis nas quais nós somos submetidos, vi que é muito necessário, né, o trabalho de pessoas que possam realmente militar na área em direito, né, da igualdade racial em todas as áreas, né, e eu me vejo, né, enquanto advogado, eu me vi na necessidade de ter essa militância na área da igualdade racial e ser mais uma formiguinha, né, mais um tijolo na luta pela igualdade para que a gente finalmente consiga ter uma sociedade justa, né, justa para todas as raças. Interessante que esse debate que nós vamos ter hoje, eu me lembro que antigamente ainda há, mas diminuiu bastante, que era a ida do Nordeste para o Sul, Sudeste, né, aquela discriminação. A raça negra, no caso, ele sofre até hoje por entender que os negros não participam de uma sociedade onde o capital existe. O negro tem que sempre ser o que serve. Isso aí foi uma coisa que foi muito bem explicada por você até antes do programa. Eu perguntaria, doutor Pedro, onde é que começa o racismo? Tanto se fala que o racismo, certo, mas aonde começa uma relação, né, de racismo entre duas pessoas? Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente lembrar de toda a herança que o Brasil carrega, né? O Brasil, nós temos hoje 500 anos, né, 524 anos de história, né, desde da invasão portuguesa no Brasil. Desses 504 anos de história, nós tivemos pelo menos 300 anos, 380 anos mais ou menos, sob a égide da escravidão negra, né? Então imagina uma população, uma terra que ela foi criada sob um teto, né, sob um piso, e esse piso foi a escravidão. E aí, para que esse piso pudesse realmente ser uma estrutura no nosso país, foi necessário que fossem criados também vários costumes, né? Então, o racismo, ele vem nascendo nesse sentido, né, de que para permanecer a escravidão, para que a escravidão pudesse se perpetuar, era necessário que existissem motivos. E os motivos são os mais variados: motivo de religião, motivo de social. Então, a gente, enquanto sociedade, mesmo passando mais de 130 anos, né, um pouco mais de 130 anos da abolição da escravidão, a gente, enquanto sociedade, a gente ainda tem muito dessa herança, né? Dessa herança que nós aprendemos a diminuir as pessoas negras socialmente, a sua religião, a sua cultura, a sua música. Então,
nós nascemos, infelizmente, com essa cultura racista, né? Então, muito das nossas relações, elas acabam sendo influenciadas por essa cultura racista. Então ele nasce em qualquer lugar, né? Ele pode nascer desde uma relação de poder entre duas pessoas, ela pode nascer desde uma má prestação do serviço público, ela pode nascer desde uma violência policial. Então, em todos os lugares há a possibilidade do racismo nascer. Doutor, o senhor é membro da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB, onde aqui eu quero mandar um grande abraço a todos que fazem a OAB de Alagoas. Essa comissão, qual é o grande papel dela dentro da OAB e quais são os casos que têm chegado lá para vocês? Então, a comissão, né, ela surge, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, ela surge agora em 2021, né? Então a comissão... No caso, ela é nova, né? Ela é nova, ela existia uma comissão de promoção da igualdade social, que ela abarcava mais temas, né? Mas o presidente Wagner, com a sua... com sua inteligência e com seu conhecimento, a sua habilidade, né, fantástica, ele entendeu a necessidade, era um pleito da militância negra, né, de nós advogados negros, e ele entendeu essa necessidade de deixar a comissão mais específica, né, deixar a comissão própria para a igualdade racial. Então a gente trabalha em dois aspectos. Trabalhamos tanto no aspecto para os advogados, quanto para a sociedade, no combate à discriminação racial e na promoção, como o nome fala, da igualdade racial. A gente recebe, né, denúncias de racismo, denúncias de injúrias raciais, denúncias de racismos religiosos, né, de intolerância religiosos contra religiões de matriz africana. Nós também promovemos palestras informativas, propositivas e também dialogamos com o poder público para poder promover legislações que elas possam ser mais inclusivas, né, do ponto de vista racial, como também políticas públicas, né, a construção das políticas públicas, e também a gente fiscaliza essas políticas públicas que já existem, né, o Estatuto da Igualdade Racial, lei de crimes raciais. A gente faz esse trabalho completo lá dentro da comissão. O senhor falou uma coisa importante, de igualdade racial. E aí o senhor também falou sobre cotas. A partir do momento que se estabelece uma cota para negros, ali você não já está criando uma simbologia que o negro é um ser humano diferenciado, que precisa ser ajudado. Eu estou falando, gente, como um cidadão, né, que tem uma opinião própria em relação a isso. Ora, se nós lutamos pela igualdade racial, por que cota? Não, é porque o negro tem menos oportunidade do que o branco. Eu não estou dizendo que não é para ter cota não, viu, gente? Pessoal, isso é um debate nós três. Você de casa, né, o doutor Pedro e eu. Não estou dizendo que não é para ter, mas talvez se esse país fosse um país mais justo, a gente não precisava ter cota para valorizar, né, a inteligência do negro. Seria isso? Quando a gente vê o que o Estado brasileiro fez para prejudicar a população negra, de leis, de proibições, de criminalizações, a gente percebe que essa discriminação e essa desigualdade racial, que acaba sendo também de renda, ela não é por acaso. Ela não é só fruto da escravidão, né? Ela é fruto também dessas políticas que o Estado fez. Então, isso deu um prejuízo gigantesco à população negra brasileira e alagoana também. Então, nada mais justo que o Estado também promova políticas de reparação desses malfeitos que o próprio Estado fez, né? A gente tem, por exemplo, o Estado Alagoas, né? O Estado de Alagoas. Deixa eu só dar uma bebida aqui. Vamos brindar a sua vinda aqui, que esse tema está sendo muito bacana. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está gostando muito. Daqui a pouco, tá vendo o café da Carajás ali? Vamos tomar daqui a pouco um cafezinho da Carajás. A minha amiga Betânia já está ali preparando tudo. Mas você tá com um tema interessante. Pode falar, doutor. Então, o Estado, por exemplo, o Estado de Alagoas, ele em 2012, ele pediu desculpas oficialmente para a população negra brasileira, para a população negra alagoana, em função, por exemplo, da quebra do Xangô, né, que foi um evento no qual diversas casas de matriz africana aqui em Alagoas, mais especificamente aqui em Maceió, elas foram destruídas. Então,
o Estado brasileiro, ele teve papel ativo, né? Ele não só teve um papel passivo em verificar a desigualdade e não fazer nada. Ele não só não fez nada, como atrapalhou. E reconheceu isso depois, reconheceu. Né? Que é o mais importante. Isso. Então, assim, nada mais justo do que fazer políticas de promoção, né? De reparação e de promoção. O mundo ideal era que as cotas não existissem. De fato, o mundo ideal era esse. Verdade. Mas a gente não pode negar que há, sim, uma dificuldade muito maior em ingresso nas universidades de pessoas negras em relação a pessoas brancas. Há uma dificuldade muito... Concurso. Há uma dificuldade muito maior de passar no concurso em relação a diversos fatores, né? O fator do acesso, o fator socioeconômico, o fator do próprio racismo, porque você, enquanto pessoa negra, quando chega às vezes no banco das universidades, ela não só tem aquele entrave social, né, de uma dificuldade na sua casa, de ter que trabalhar, fazer uma conciliação, mas também tem o próprio impacto do racismo, e esse impacto diariamente. Perfeito. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco, a gente vai tratar de uma liberação agora no mês passado pelo Supremo Tribunal Federal sobre as drogas, sobre a maconha, né? Também o nosso querido doutor Pedro também está estudioso demais, conhecedor demais dessa lei, e a gente trata já após o intervalo. A gente volta já. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. O programa Daqui Pro Mundo. O cartão Escola 10. O programa Mais Água Alagoas. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Parcerias com o governo federal e municípios. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos, de dia, de noite. Faz. E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz. Por você. Faz. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o nosso querido Pedro Gomes, advogado, membro também da OAB, que veio aqui passar, né, com a sua vasta experiência, estudioso do assunto, as questões inerentes ao racismo. E durante o café da Carajás, nós estávamos preparando algo para passar para vocês, para que vocês possam entender a nova lei da liberação da maconha.
Foi mês passado, não é isso, doutor? Eu pergunto, agora o pessoal pode fumar maconha à vontade, nas praças, nos bancos aí, né, por aí afora, enfim. Passa um pouco pra gente, doutor, um raio-x dessa nova lei da liberação da maconha, me parece 40 gramas, não é isso? Isso. Até 40 gramas você pode fumar à vontade. Passa um pouco pra gente. Então, é importante a gente deixar delimitado algumas situações, né? A primeira é que a decisão do Supremo, né, é uma decisão vinculativa, né, uma decisão que vincula, obviamente, os tribunais, mas ainda não é lei, né? A lei que realmente quem tem que... O dever de legislar é do Legislativo, né, do Congresso Nacional, e que a decisão, ela não necessariamente liberou o uso e o consumo da droga. Ela descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha. Então, no caso, assim, continua sendo proibido, né, o fumo, não continua sendo proibido fumar maconha em qualquer lugar, continua sendo proibido portá-la também, continua sendo proibido tudo. A questão é a necessidade de que seja diferenciado a pessoa que é usuária da pessoa que é traficante. O usuário, ele é principalmente o adicto, né, de drogas, ele é uma pessoa que tem um problema muito mais de saúde pública do que de criminalização. Então, o que o Supremo fez com essa decisão foi determinar que é uma quantidade mínima para que você seja considerado traficante e uma quantidade mínima para que você seja considerado usuário. Desde 2006 que o usuário ele já não é criminalizado. Ele vai até 2006, seja qual droga for, quando você é considerado usuário e é pego com essa droga, você vai até a delegacia, você é levado até a delegacia, você faz um termo circunstanciado de ocorrência, né, um TCO, e é logicamente liberado, né, é advertido sobre os perigos, né, e os riscos das drogas, mas você é liberado e você não responde a um processo criminal. Então, a decisão do Supremo foi muito mais nesse sentido, de dizer, a gente já decidiu, desde 2006, que a lei de drogas já diferenciou o que é traficante e o que é usuário, então o que a gente vai fazer agora não é crime, então a gente vai retirar todos os aspectos do que seja um crime, então a gente não vai fichar ninguém em relação a isso, não vai ter uma ficha, não vai ter um TCO, vai ter uma advertência, a droga vai ser apreendida e você vai poder seguir sua vida até essa quantidade, objetivamente, né, até essa quantidade de 40 gramas de cannabis, né, de maconha. Eu pergunto, isso aí ele não fomentou a cadeia até do tráfico com isso, com essa decisão? Olha, Neto, eu vejo assim, de fato, na minha opinião, o Supremo ele passou um pouco do limite no sentido de legislar, né? Mas por que também? A gente tem uma lei que é de 2006, a gente tem uma lei, então, há quase 20 anos que essa lei precisa de um complemento, que essa lei precisava ser, porque o legislador, quando ele editou a lei, quando o Congresso edita a lei, ele já tinha feito essa diferenciação e já entendia que era necessário diferenciar. Porém, não colocou critérios objetivos. E aí passaram-se 20 anos praticamente dessa lei, né? E aí imagina quantas pessoas que poderiam ter tido um ilícito administrativo, que não eram traficantes, que foram colocadas na cadeia, que foram penalizadas por crimes que não existiam e que perderam sua vida para o tráfico, por exemplo, que foram iniciadas dentro das prisões e que morreram dentro das prisões, que foram obrigadas a entrarem em facções criminosas, por exemplo. Então, passados 20 anos, a gente perdeu uma geração de pessoas, principalmente pessoas negras, né? A gente teve uma geração perdida, 1 ou 2 gerações perdidas. Então, o Supremo, ele não pode, o julgador, né, seja ele qual for, ele não pode se afastar do julgamento, né? É um julgamento que já atrasou muito, né, um julgamento de 2015, e ele não pode se afastar disso, né? Quando há uma demanda judicial e essa demanda é colocada, né, o Poder Judiciário se vê contra ela, ele não pode deixar de julgar, ele tem que julgar de uma maneira ou de outra. E aí ele julgou da maneira que entendeu pertinente. Em relação a fomentar ainda mais o uso, eu não vejo muito dessa maneira, porque primeiro que eu acho que existe uma situação até quando você é adolescente, que é aquela coisa do que é proibido é mais gostoso. Concordo. Proibido é mais gostoso. Tanto que, por exemplo, cigarro, hoje em dia, para a juventude, é uma coisa muito mais, né, muito cafona, né, e aí é liberado, né. Então, assim, o que a gente vê
a principal característica, na minha opinião, dessa lei, obviamente que ela vai beneficiar outras camadas que talvez não fossem o autor, né, a visão principal da decisão judicial, né, no caso do Supremo, é beneficiar aquelas pessoas que eram vistas como traficantes sem serem, né? Você tem aí estudos, por exemplo, estudos do IPEA, né, que demonstram que 31 mil pessoas em São Paulo, só 31%, na verdade, de pessoas negras eram presas por tráfico com a mesma quantidade de drogas que pessoas brancas. Então, 31% das pessoas negras presas por tráfico em São Paulo, elas estão presas lá de maneira injusta, porque a pessoa branca que era pega com essa mesma quantidade de droga era liberada. A pessoa, quando a polícia apreende aquela substância, você é levado e a autoridade policial, num primeiro momento, é quem decide se aquela quantidade e aquelas condições nas quais você foi pego, portando a substância ilícita, se isso se configura uso, para uso próprio, consumo próprio, ou se configura tráfico, né? E aí isso está muito em aberto, né? A gente não tem uma quantidade mínima, não tem elementos, então a gente tem dados de pessoas que foram presas por tráfico porque estavam, por exemplo, com um cigarro de maconha e R$10 no bolso e um celular. Aí a pessoa diz, não, essa pessoa que está com cigarro vai vender esse cigarro aqui, já vai ligar para o comprador e receber o dinheiro já. E outras pessoas aí, principalmente quando você vai em bairros mais nobres, pessoas que têm quantidades cavalares de drogas, principalmente de drogas sintéticas, quantidades cavalares em casa e que diz que é para consumo próprio, para poder ficar ali numa festa e tal, e é considerado um consumidor. Então, assim, da forma que a lei foi feita, né, de deixar isso muito na mão da autoridade policial e também da autoridade judiciária, no segundo momento, isso fez com que criasse um gigantesco abismo racial. E aí é quando eu falo lá do início, né, de como o racismo está implicado em tudo. Então, quando você deixa que não dá um critério objetivo e deixa que as pessoas com suas considerações e que, infelizmente, muitas das pessoas, por mais que não sejam racistas como um todo, mas que tem um ou outro olhar racista, quando você deixa com que essas pessoas, sem uma bússola mínima, decidam, acaba que há, sim, uma decisão injusta, uma decisão desigual. E aí essa decisão desigual sempre pende para o lado da pessoa negra. O importante é a pessoa acordar cedo e trabalhar, focar o lado bom da vida, como o nosso programa Neto Alto. Agora a gente vai vivenciar um momento importante, que é o momento business, com o nosso amigo Cláudio Santos, né, por meio da Next Opinion, parceiro aqui do nosso programa. Falar de coisa boa, motivar você, empresário que está triste. Ô, produção, por gentileza, momento business aqui no programa Neto Alto. E aí, Neto, mais um momento business aqui no programa Neto Alto. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de estratégias para você utilizar no seu negócio. Essas estratégias devem ser e tem que ser para o seu crescimento. Não pode ser estratégia para marcar território, para se guardar da concorrência, tem que ser para o crescimento. Porque quando você se preocupa em crescer, essas outras barreiras não vão te atrapalhar em nada. Se você se preocupa só em se guardar, em se resguardar no mercado, você vai fechar outras portas. Então, assim, pensa nisso da seguinte maneira. O primeiro passo é olhar ao redor e muito mais longe do que a sua fronteira, abrindo novos mercados, novas fronteiras geográficas mesmo, internacionalizar seu negócio, ir a outro estado aqui vizinho, ir a outra cidade, trazer outras oportunidades dentro do seu segmento, abrir outras oportunidades de negócio ali, então isso vão abrir outras fronteiras, diversificar produtos. Se eu tenho um produto, eu posso criar outros produtos a partir dele, né? Principalmente quem presta serviço, quem está na seara do serviço, você pode ter camadas de serviços ali dentro que podem abrir para você um leque muito maior de oportunidades. Eu gosto muito de levar para esse lado do serviço, que eu acho que mesmo que você venda um produto, você pode vender um serviço. O cara que vende um móvel, que o fabricante de móveis, ele pode criar um serviço lá de manutenção e limpeza daquele móvel. É uma camada de serviço, é uma receita a mais que ele pode trazer. Outra coisa, assim, não dá hoje para não investir em marketing digital, não dá hoje para sair desse caminho
do digital, das redes sociais, da comunicação, da captura do lead, do tráfego pago, de impulsionar o seu negócio, de dar visibilidade, porque o seu mundo hoje é muito maior. Então, eu acho que economia globalizada, a gente pode falar muito mais hoje do que antes. Eu acho que hoje a gente tem um mundo sem fronteiras, onde muitas vezes a gente está consumindo um produto no outro lado do país e como já passou comigo, de eu consumir um produto o tempo todo achando que era uma prestação de serviço de São Paulo ou de qualquer outro estado do Sudeste, e era um rapaz de Santana do Ipanema aqui em Alagoas. Então, esse mundo do digital te leva muito mais longe. E para finalizar, eu acho, e não menos importante, que é construir parcerias estratégicas. O bom e velho network, essas parcerias que podem ser desde o mundo cooperativado, ok? Uma parceria institucionalizada, mas também simplesmente você conectar com as pessoas de uma maneira interessante e não interesseira. Trazendo isso para o contexto do negócio, é você doar mais do que receber e partilhar a oportunidade. Então segue daí, Neto, nessa parceria tão grande que a gente tem formado e esse mundo tão grande que a gente vai tocar com esse programa. Aí está, pessoal, Momento Business com o nosso amigo Cláudio Santos, Next Opinion. Esse é um momento fantástico aqui do nosso programa, que estamos recebendo muitos elogios, e eu quero, meu querido Cláudio Santos, agradecer essa parceria. Lembrando que esse Momento Business tem o apoio do Sebrae e da Carajás. Doutor Pedro, eu quero agradecer o grande programa que você veio aqui trazer essas informações benéficas para a sociedade. Eu acho que são temas que a gente não pode virar as costas, tem que ser debatido, né? Branco e negro é a mesma coisa, a mesma raça, é a mesma inteligência. Deus ama do mesmo jeito, ele não tem preferência. O ser humano também tem que amá-los do mesmo jeito. Eu acho que isso é que fortalece a sociedade humana, não é isso, doutor? Com certeza. Eu quero agradecer, leve o nosso abraço mais uma vez, todos nós que fazemos aqui a Band Nordeste, a todos que compõem a diretoria da OAB, e eu quero avisar já de antemão, por meio da sua pessoa, o presidente Wagner já também sabe, essa cadeira sempre estará à disposição para toda e qualquer composição da OAB, para que venha conversar com a sociedade alagoana. Muito obrigado, Neto. A gente, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, a gente agradece demais, né, o convite, agradece demais ao seu convite, ao convite da produção, ao convite da Band Nordeste. A gente também quer dizer, né, que a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição de toda a sociedade, né? Nós, enquanto organização, né? Nós não só fazemos e defendemos os direitos da nossa própria classe, né? A gente também defende a sociedade como um todo. Então, ela está à disposição. Você, enquanto sociedade que precise da Ordem dos Advogados, a gente sempre está tanto na sede social ali na Jacarecica, quanto na sede que foi agora foi reformada. Inclusive, você está convidado para conhecer. Vou lá. Tá lindo. Vou lá com a minha equipe, Betânia, Elton, né? Soube que o café de lá é extraordinário. O Wagner botou focando lá. É maravilhoso. E foi a primeira etapa, né? Vai ter uma segunda etapa, vai ter um museu da advocacia lá em cima, que vai ser muito importante para que também a gente conheça a nossa história, né? O alagoano conhece a história da advocacia, que se confunde com a história de Alagoas. Então é isso, né? A gente está à disposição, né? A Ordem dos Advogados está à disposição do programa Neto Alto e à disposição também da sociedade alagoana. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, faça como todos os membros da OAB Alagoas, só usam a Carajás. E agora a Carajás aqui embaixo, né? Ficou muito mais próximo. Carajás, eu não tenho dúvida que o seu sonho vai se transformar numa grande realidade. E se você está desmotivado, triste, sua empresa não decola, calma. Amanhã, segunda-feira, dá um pulinho lá no Sebrae. O Sebrae está à disposição com seus consultores para escutá-lo. Cada adversidade da sua empresa, estourou o cheque especial, o meu estoque não foi embora, eu não sei o que fazer. Enfim, cara, vai lá, procura o Sebrae, confia no Neto e vai procurar o Sebrae. O Sebrae vai lhe escutar e eu não tenho dúvida que ele vai colocar novamente a sua empresa na cabeceira da pista e você vai voltar a decolar como todas as empresas que passam por lá, tá certo? Sebrae, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. E se vocês ainda não assistem, não acompanham as redes sociais do nosso
programa, vai lá, @programa Neto Alto, como também maior portal de comunicação do estado, Dr. Pedro, @portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação aqui do nosso estado, tá bom? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Carlos Diego. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, eu não tenho dúvida de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, boa semana, pessoal, tchau, valeu!